Graça e paz, amados. Estamos iniciando mais um culto de adoração a Deus, um culto de estudo bíblico, estudo da palavra do Senhor. E eu te convido para que nós iniciemos esse culto, que leiamos na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, do verso 3 até o verso 11. Leamos o que nos diz a palavra do Senhor. Assim diz a palavra de Deus. Verso 3 do capítulo 1 até o verso 11 diz assim a palavra: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, mesmo vós reunidos e toda a vossa diligência, com a vossa fé e a virtude, e com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus aplique em nós o texto lido. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos tua iluminação sobre nós e que o Senhor receba o nosso cântico do hino e também as nossas orações e também, Senhor Deus, a nossa atenção à tua palavra como culto ao Senhor, como reconhecimento da tua imensa bondade e generosidade para conosco. Perdão por nossas faltas e obrigado, Senhor Deus, por cada um que está agora assistindo esse trabalho. Nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos entoar o hino de número 254. Hino 254, Sossegai. Não é um hino fácil, mas é um hino belíssimo. Vamos cantar o hino Sossegai, 254. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já precisa submergir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas
ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu. Eu hei de enxergar bem seguro ao outro destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Amém. Vamos abrir novamente a palavra do Senhor na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Vamos ler o verso 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, e com a virtude o conhecimento. Que Deus aplique em nossos corações. Senhor, pedimos a iluminação do Senhor sobre nós. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, os irmãos devem conhecer uma história que tem, criada para entretenimento daqueles que assistem, a história de alguém que, por algum invento ou algum acidente de laboratório, há várias versões, surgiu aquilo que eles chamam do homem invisível. Esse homem invisível pode significar uma ameaça, porque é alguém que se move sem ser visto. Então, as pessoas que precisam combatê-lo usam de algum expediente, que geralmente é usar uma coisa material, uma coisa que pode ser palpável, para jogar sobre ele, para que ele se torne invisível, como uma tinta, ou como um lençol, ou quando ele quer ser visto, ele se veste de roupas e aí ele passa a ser visto. Esse tipo de
entretenimento serve para nos mostrar, eu estou usando isso, porque é uma coisa curiosa que Tiago nos diz na sua epístola. Tiago, irmão do Senhor Jesus, diz numa de suas epístolas, na sua epístola ele diz a seguinte frase: me mostre a sua fé sem obras, e eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Esse desafio de Tiago é porque tanto Tiago quanto Pedro enfrentaram problemas, porque a grande mensagem do Evangelho é que a graça e a fé no Senhor Jesus são suficientes para nos salvar. E isso está correto. Porém, parece que esse tipo de pregação, ainda que reta, ainda que bíblica, ainda que seja uma teologia saudável, algumas pessoas podem fazer o uso errado dela, como tudo que é bom pode ser usado para o mal. Então, nós percebemos que algumas pessoas fazem o seguinte uso: eles se acomodam, eles não progridem na fé, porque, de alguma forma, já conseguiram o que queriam, que era a salvação. O mais importante para o homem é ser salvo, e para isso basta ter fé. Então, eles ficam com a fé somente, e mais nada. E é isso, assim eles pensam que entrarão nos céus. E são esses muitos dos que se desviam pelo caminho. Daí o apóstolo Pedro está preocupado com as igrejas que ele escreve. Tanto ele escreveu a primeira carta, acredita-se que o público que recebeu a segunda carta é o mesmo público da primeira, que são as mesmas igrejas para as quais João escreve o livro de Apocalipse e envia em forma de carta. Então é importante que você saiba que o apóstolo Pedro está preocupado com a mesma coisa que de Tiago, de pessoas que podem se tornar infrutíferas, improdutivas, tendo sido convertidos. Não é o propósito de Deus que o Evangelho nos torne, de alguma forma, improdutivos. No tempo que acreditávamos na salvação pelas obras, fazíamos as obras para sermos aceitos por Deus. Quando descobrimos que basta ter fé em Jesus, a gente para de fazer as obras, porque elas exigem sacrifício, cuidar de pessoas, gastar tempo com oração e outras coisas mais. As pessoas acabam deixando de fazer e negligenciando, porque já estão salvas. Isso aí me lembra uma pessoa que eu conheço, que queria tirar sua habilitação, e aí o que ela fez, essa pessoa? Ela foi na escola de condutores e pagou à vista. Aquela escola de condutores, pelo visto, só queria o dinheiro dela. E por quê? Essa pessoa teve a maior dificuldade de conseguir reaver o dinheiro. Depois teve que contratar uma outra autoescola que pudesse entrar com a papelada, porque não tinha entrado com nada e já tinham se apossado do seu dinheiro. Porém, ela conseguiu reaver. Parece que alguns lidam com a fé cristã assim: eu consegui o reino dos céus, agora eu não preciso de mais nada. Eu não creio que o homem é salvo pelas obras, portanto, eu não preciso de fazer coisa alguma para ser salvo. E isso é um entendimento bastante errado. É por isso que Pedro diz aqui que o que ele quer com essas palavras é impedir que nós sejamos improdutivos e infrutíferos. Isso é tão importante, que você tenha um progresso, que você apresente alguma obra na qual, não que ela possa te salvar, mas é algo que é inerente à vida cristã. Então, observe que o apóstolo Paulo escreve que somos salvos. No capítulo 1 diz que fomos predestinados para sermos adotados como filhos. Capítulo 1 da carta aos Efésios. Você vai ver no capítulo 2 que ele diz que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um presente de Deus. Mas logo em seguida ele diz, no versículo 10, que somos feituras de Deus, feituras de Jesus, para produzir boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então fomos predestinados para realizar boas obras. Se algum cristão não tem boas obras, é de duvidar que ele tenha realmente alguma fé. Mas o que é importante que temos aqui, que o apóstolo oferece 7 companheiros
que você pode ter, nós vamos falar um pouquinho sobre eles, 7 companheiros que você deve ter junto da fé. Que a fé não pode andar sozinha, ela não deve andar sozinha, mas ela deve andar com essa companhia. São 7, e que ele começa dizendo que devemos associar com a fé, reunindo toda a nossa diligência. Ao que tudo indica, esses elementos só podem ser colocados por nós quando nós nos dedicamos de forma direta a realizar, a produzir isso em nós mesmos, tá? E isso você observa quando o apóstolo nos ensina que fomos salvos pela graça mediante a fé. Porém, é tarefa nossa, o nosso caso, é reunir toda a nossa diligência, ou seja, toda a nossa força, todo o nosso empenho, para que a fé não esteja sozinha, mas esteja acompanhada com algo que a faça visível. E aí ele diz que a primeira dessas companhias, é a virtude. No versículo 5 do capítulo 1. A virtude, reunindo toda a diligência, então todo o seu empenho, todo o seu esforço, associe com a sua fé a virtude. Aí é uma coisa que você coloca. E com a virtude, o conhecimento. Então veja que o conhecimento faz parte de toda a sua carta. Ele diz, do pleno conhecimento de Jesus, sejam multiplicadas a graça e a paz. Então o conhecimento para Pedro é muito interessante, quer dizer, eu preciso aumentar o meu conhecimento do Senhor Jesus, eu não posso ficar estagnado. Eu sei a primeira coisa, que basta ter fé, que eu estou salvo. Porém, o meu conhecimento ele tem que desenvolver, eu tenho que saber mais sobre Deus, eu tenho que conhecer como Deus agiu no livro de Juízes, no livro de Josué, em tantos outros livros do Antigo Testamento. Então isso vai exigir esforço, mas isso não vai deixar que você fique infrutífero, porque você associou a virtude, e junto da virtude você coloca o conhecimento. E esse conhecimento você vai associar com ele o domínio próprio, é como se fossem elos de uma corrente. Então, o domínio próprio deve ser associado, ou seja, o autocontrole. A pessoa deve ter um autocontrole dos seus atos. Ela não é dominada por um vício ou por alguma coisa que faça com que ela possa desobedecer a palavra de Deus ou andar indignamente, porque ela possui um vício e ela tem desejos e vai por aí afora. E aí, então, o domínio próprio, você tem controle de si mesmo e você já não é mais dominado por nada, você que domina para o bem das pessoas que estão à sua volta. Então, associado com o domínio próprio, ele diz perseverança, que é a ideia de você se manter por muito tempo da mesma forma. Então, nós não somos volúveis, não é qualquer vento de doutrina que vai nos carregar, porque se nós já associamos a fé, a virtude, a honestidade e outras coisas mais, e aí você põe junto com isso, você põe, associando com essa fé, o conhecimento e o domínio próprio, então é evidente que nós não seremos arrastados, até porque não procuramos doutrinas conforme nossas paixões, mas procuramos as doutrinas conforme estão na Bíblia, ensinadas pelo Senhor. Então, isso é a perseverança. E associado à perseverança, tem uma palavrinha aqui que é muito mal interpretada por causa da evolução da própria língua. A palavra piedade. A palavra piedade é o atributo daquele que é pio. E quem é pio? É o contrário do ímpio, certo? Então, piedade significa alguém que tenha temor de Deus, tenha respeito de Deus. É uma palavra usada, pode ser traduzida também como religiosidade, como devoção. Então, é curioso que Pedro tenha incluído essa palavra aqui, que diz, é aquela rotina que você leva, que mostra que Deus é o seu amor maior. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força, todo entendimento e tal, vai fazer com que você tenha uma rotina que reflita esse pensamento. E por isso a piedade. A piedade é o respeito pelas coisas. A gente falando de religião, é evidente que religião
ela tem, perto do cristianismo, ela tem uma conotação negativa. Mas seria o respeito pelas coisas, pela ceia do Senhor, o respeito que você tem pelo batismo, o respeito que você leva pela Bíblia, pela pregação. Todas essas coisas devem ser associadas ao domínio próprio e à perseverança. E essa piedade, que é dita aqui, como eu disse, religiosidade, deve ser associado com a fraternidade. Fraternidade aqui foi colocada uma palavra só, porque no grego está uma palavra só, que é a ideia de amor fraterno, e já estamos usando duas palavras em português, tá? Então, fraternidade. Por que eu estou chamando fraterno? Porque fratello, no italiano, né, que é a nossa língua mãe, o fratello quer dizer irmão. E no grego a palavra aqui é Filadélfia, que significa amor de irmão. Adelphos quer dizer irmão. Então, por isso a palavra fraternidade. Não é meramente para sermos fraternos, mas é para a gente se amar como membros da mesma família. Isso deve acompanhar aí a piedade. Então, não somente eu sou religioso, eu tenho respeito a Deus, as coisas, a igreja, tudo o que Deus me aponta para ser respeitoso, mas eu também respeito e amo meus irmãos como irmãos mesmo. Eu não fico chamando eles de irmãos meramente. Eles são irmãos. Então, e junto com a fraternidade deve ser associado o amor. E aqui aparece uma palavra bem conhecida do mundo evangélico, que é a palavra ágape, que ocorre centenas de vezes, se não me engano, são 116 vezes em todo o Novo Testamento, a maior parte delas nos escritos de João. É por isso que ele é chamado o apóstolo do amor. Uma das citações que João faz é que se você não ama, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso está em João. E se no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo, é 1 João 4,18. Você vai encontrar no mesmo contexto de que Deus é amor, que é uma frase muito mal interpretada por alguns, achando que amor, Deus é amor. Então, se eu amo, eu conheço a Deus e tal, vai por aí afora. Isso é uma força de expressão que João está usando, que Deus tem um atributo tão sublime, que é o amor, que o nosso Deus é mais do que amor, mas é um amor que o homem não conhece. E aí João usa essa palavra ágape. O amor que o homem conhece é o amor de irmão, o amor de uns para com os outros. E aí ele diz que devemos associar o amor. Veja o verso 8, ele diz: porque todas essas coisas existindo em vocês e aumentando dentro de vocês, fazem com que vocês não sejam inativos, ou seja, pessoas que não produzem nada. Eu queria salvação, agora já obtive. O que eu queria de Deus eu já tive, eu não preciso fazer mais nada. E nem infrutuosos no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Eu queria te lembrar que aquela autoescola, que quando teve o que tinha, não tomou nenhuma providência, não entrou com papelado e tudo, ela não só perdeu o cliente, como aquele dinheiro teve que ser devolvido. Então, veja só, uma pessoa entra na igreja porque quer ser salva. Ótimo, foi salva. Agora ela tem que desenvolver essa salvação. Caso contrário, não houve uma verdadeira conversão, não existe ali o amor por Deus, nem pela causa do Senhor. Então, você não fica inativo, nem infrutuoso. E agora eu quero lembrar as palavras de Jesus. Jesus disse no capítulo 15 do Evangelho de João, se você quiser conferir. Ele diz: eu sou a videira, então ele disse que ele era um pé de uva, e meu pai é o agricultor. Se algum ramo, vocês são os ramos, vocês estão ligados em mim. Se algum ramo não produz fruto, o pai corta e lança fora. Aquele que produz fruto, ou seja, que tem cachos de uvas de pendurados, o pai vai limpar para que ele produza mais fruto ainda. Porque o ramo produz. A uva é tirada, no ano seguinte ela vai produzir novamente. É disso que Jesus está falando. Então, eu vim para que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça. Então, Deus não nos chamou para sermos inativos, preguiçosos e nem tampouco sem que não produzam nada.
no caso, infrutuosos. Mas esse conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo deve produzir frutos, deve alterar a sua maneira de ser marido, a sua maneira de ser cidadão brasileiro, a sua maneira de ser um profissional. Tudo vai ser alterado, porque agora é outra dimensão que você está vivendo. Sua vida foi ampliada, sua visão foi aumentada, e agora você conhece outras coisas. Verso 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Então está dizendo, pessoas que só enxergam o de perto. Falou, eu soube que Jesus vai vir. Bom, o diabo sabe disso. E aí eu soube que Jesus vai condenar os que não têm fé. Então já abracei a fé, não quero nada com Jesus, mas eu quero a salvação que ele me oferece. Isso não é possível. Jesus mesmo diz, o próprio Pai ouvirá vocês, porque o Pai sabe que vocês me amam. Não digo que intercederei, mas o próprio Pai vos ouve na medida em que me amais. Então vejo que não pode ser uma relação dessa, de troca, eu te dou fé e o Senhor me dá a salvação. Não, porque a própria fé já é presente de Deus, não faz sentido. Então, aquele que é cego só vê as coisas que estão perto e que são presentes, só vê o que está perto. É uma pessoa que não tem visão para longe, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados. Então é um ingrato, não vê que Cristo morreu por seus pecados. Por isso, irmãos, procurai com diligência, ou seja, com empenho, cada vez maior, confirmar a vossa vocação, ou seja, que você foi chamado por Deus e eleito por Deus. Porquanto, procedendo assim, vocês não vão tropeçar em tempo nenhum. Então, aqueles que estão engajados assim, que confirmam com as suas obras, que foram eleitos por Deus e chamados por Deus, procederão e não tropeçarão em pedra nenhuma. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida. Aqui ele está dizendo, realmente para a salvação basta ter fé. Porém, se eu me acomodo, me torno inativo e tudo mais, isso significa que essa fé nunca esteve em mim. Como disse Tiago, você crê que Deus é um só? Pois até os demônios creem e tremem diante de Deus. Isso não significa coisa nenhuma, se você não é alguém que ama o Senhor e que vive por Ele. Eu já vi pessoas que, pelas palavras que dizem, estavam dispostas a dar a Deus a sua morte. Não, por Deus eu sou capaz de morrer. Minha pergunta é, você é capaz de viver por Deus? No fundo é isso que Pedro está dizendo aqui, daqueles que são ingratos, que só veem o resultado imediato, não veem o que é mais amplo. No reino, suprida sua entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para encerrar, queridos, eu queria lembrar algumas palavras do Senhor Jesus. Montanha, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, observe, quando Jesus manda os discípulos estão salvos, mas Jesus manda os discípulos irem por todo o mundo, ensinando às pessoas as coisas que ele tinha ensinado, então eu sou obrigado a transmitir, e que outras pessoas recebam aquela bênção que eu já recebi. Então é isso que está por trás da ordem de Jesus, eu devo plantar igrejas, igrejas plantam igrejas, e crentes evangelizam e discipulam. Esse aqui é o propósito. Eu não posso ficar inativo e dizer, não, evangelização não salva, que salve Jesus, e eu tenho Jesus. Não, mas ele deu a ordem para que nós vamos e demos frutos, e que os nossos frutos permaneçam. Então eu queria lembrar dessas palavras de Jesus, que somos o sal da terra e a luz do mundo. O mundo precisa de nós. Mas não de nós, meramente crentes na cruz do Calvário e ponto final, que professam isso e não vivem de acordo com o ensino de Jesus. O mundo precisa de homens que, mesmo que saibam que não somos salvos pelas obras, querem produzir obras porque amam. Querem produzir obras porque o mundo precisa. O mundo está apodrecendo e o que retarda o apodrecimento do mundo é a igreja, que é o sal da terra. E o mundo está na escuridão. Quem é a luz do mundo? A igreja. Jesus falou para os discípulos isso, que era o que eles eram, sal da terra e luz do mundo.
Então o mundo precisa de mim progredindo. Eu tenho que me desenvolver e me preparar para servir a eles. E para servir de modelo a eles. Da forma como alguns propunham, não, eu tenho a fé e agora eu paro por aqui. Essas pessoas são inoperantes, improdutivas e o mundo não ganha nada com eles. Por isso, eu posso dizer, como o Tiago diria e como Pedro também diz aqui, quem não quer aprofundar, mergulhar na sua fé, não crê. Só diz que crê. Tá? E a história vai provar isso. O juízo final vai mostrar também isso, que essas pessoas que queriam a salvação, mas não queriam produzir, não se envolvem com suas igrejas, não aceitam cargos, não querem servir as pessoas, não querem servir seus irmãos, são, na realidade, pessoas inativas, improdutivas, inúteis, não fazem falta. Tá bom? Vamos orar. Eu vou orar e impetrar a bênção sobre os irmãos. Pai Santo, te agradecemos pela palavra tão boa que o apóstolo Pedro nos deixou para nós, e que não nos conformemos em ter somente fé para te entregar no último dia, mas que tenhamos obras, não meramente pelas recompensas que elas nos conquistam, mas porque elas agradam ao Senhor e abençoam as outras vidas dos que estão no mundo. Obrigado por todas essas bênçãos, nós te agradecemos. Obrigado por todo irmão que está agora acompanhando esse culto. É nossa oração em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, a direção e comunhão do amado Espírito Santo estejam com todos vós, agora e para todo sempre. Amém. Amados, então, no domingo de manhã, temos escola dominical com o estudo do evangelista Marcos sobre a vida, quem é ele, o que a Bíblia diz, o que a história fala sobre ele. E também temos, isso no domingo de manhã, nós teremos a ceia e o culto dos idosos. Não se esqueça disso. Você que é idoso, que não tem vindo à igreja, mas eu sei, deve estar indo a outros lugares. Então nós vamos tomar todos os cuidados para você ser preservado e cuidado aqui. Mas pastor, presbíteros e diáconos estarão prontos para te dar a ceia do Senhor, para que você volte a congregar, tá? É um prazer, vai ser um prazer vê-lo de novo e te ver por aqui. Então venha, você que não faz parte da igreja também está convidado e que acompanha pela internet, vai ser muito bom para nós tê-lo aqui. Deus abençoe muito a sua vida e aqui encerro o culto de estudo bíblico e na próxima quinta estudaremos sobre Pedro falando sobre como você deve se precaver dos falsos mestres. Estudamos a introdução e o capítulo 1, hoje. Agora, na próxima semana, saberemos sobre os falsos mestres e na outra quinta sobre os zombadores que estão no capítulo 3, que falam sobre a segunda vinda. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo fim de semana. Amém. Esse só o de quinta. O de oração, a gente tem um de reserva com o Jorge. Eu confirmei com ele hoje. Porque essa terça passada era para ter sido, eu ia viajar nessa semana. Aí eu fiz o culto de quinta que ele usou, é porque eu estou comunicando com ele por